A gente está aí nessa série, Mordomia. E a gente está falando sobre a gente ser bons mordomos do nosso tempo. Começamos na semana passada, vamos terminar hoje. Amém? Vamos terminar hoje. Aí, olha só, Salmo 90, verso 12. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Como uma oração ao Senhor? Senhor, vamos lá. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aí aqui está falando assim, para ensinar a contar os nossos dias. Gente, é para a gente ter uma perspectiva da nossa brevidade na Terra. E eu falei sobre isso, né, no encontro passado. Se você não assistiu, tá tudo lá no YouTube. Se você não pegou essa série desde o início, tá tudo lá no YouTube. E a gente tem uma perspectiva de que o nosso tempo na Terra tá contado. Tem um tempo para a gente cumprir a nossa jornada aqui. Na eternidade vai ter um tempão aí para a gente aproveitar com o Senhor, amém? Mas sobre a face da Terra tem um tempo estabelecido. E a gente precisa remir o tempo. Aproveitar ao máximo o tempo que Deus tem nos dado. Ainda mais que os dias são maus. Né? E o pastor Hélio fala, os dias são para lá de maus. Quanta coisa ruim a gente tem visto. Então nós precisamos ter um controle. Ou colocar sobre o controle de Deus toda a nossa jornada. O nosso ano, o nosso mês, a nossa semana, o nosso dia, a nossa vida. O Senhor tem que ser o Senhor do nosso tempo. Amém? E na semana passada eu falei de alguns ladrões, né? Ou de alguns inimigos do nosso tempo. Ou da boa mordomia do nosso tempo. A gente falou e tem mais inimigo. Tem mais ladrão por aí que está tentando roubar o de melhor que Deus tem para nós. A gente precisa ficar ligado. Porque às vezes tem distrações, tem coisas que vão pegando a gente, daqui a pouco a gente não fez aquilo que a gente deveria ter feito. O dia termina e a gente não conseguiu fazer o que Deus nos chamou. E na semana passada eu falei sobre o conforto e falei sobre o medo. A gente vai continuar hoje. Deixa eu só passar aqui o slide. Peraí, tá ligado não? Conforto. Pega lá, se você não viu. Segundo inimigo. Medo ou insegurança. E agora nós vamos falar sobre desorganização. Vixe. Tá não. Quando eu peguei essa desorganização, eu me lembrei logo do versículo que Deus tinha me dado logo no início desse ano. E Ele falou comigo de tantas formas, de tantos meios. E Deus, Ele é tão especialista. Eu não sei, eu vejo Deus com uma criatividade tão grande que Ele consegue trazer a palavra dEle de tantas formas, por tantas pessoas, para ensinar um princípio, né? E Ele falou comigo assim, põe em ordem a tua casa. De várias formas. Primeiro a pastora Elô mandou uma pregação que tinha esse versículo. Depois eu fui ouvir outra pregação e tinha esse versículo. Eu falei, vixe, Deus está querendo falar alguma coisa, porque 2 vezes. Daqui a pouco eu fui ouvir um podcast, estava lá o versículo. Falei, vixe, Deus. Aí eu comecei a perceber o que eu precisava pôr em ordem. Porque se Deus está falando, né, às vezes a gente não vê, mas Deus fala, a gente começa a prestar atenção. E comecei a pensar, a primeira coisa, pôr em ordem a casa, eu pensei, relacionamento meu com o Rafa, o que eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar em mim? Comecei a perceber na rotina da minha casa, em relação ao Daniel. Comecei a perceber também na própria igreja, põe em ordem a tua casa, aqui é a casa do Senhor, o que eu preciso organizar? E Deus foi me mostrando de diversas formas o que eu precisava fazer, né? E esse versículo está aqui, ó, vou colocar para vocês. 2 Reis 20, no versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor não falou para mim que eu ia morrer não, tá? Essa parte não foi só de pôr em ordem. A gente está tratando aqui de vencer o inimigo da desorganização, né? Vamos pôr em ordem. O que precisa ser estabelecido? O que precisa ser melhorado? E aqui na conferência de família eu até citei sobre isso. De Deus está me chamando para colocar a casa em ordem. Eu não sei, sabe? Às vezes assim, na rotina, na correria, dentro da nossa própria casa mesmo, o que a gente precisa fazer? Às vezes a casa fica uma bagunça e a gente não consegue fazer nada porque está tudo uma bagunça. A gente precisa organizar, estabelecer as coisas. Outra coisa, gente, a gente aprendeu aqui na conferência de família que cada um tem o seu papel dentro de casa.
Será que está tudo certo dentro de casa? Será que um está fazendo demais, o outro não? Será que um está sobrecarregado enquanto o outro está lá? Vendo a vida passando? Então a gente precisa organizar prioridades, tarefas, funções, o que precisa ser consertado. Porque senão o dia vai passar, a gente vai falar, o que eu fiz? Não fiz nada. Está tudo desorganizado. Na desorganização a gente não consegue andar. Imagina só que você está num lugar, você está aqui, você precisa chegar lá na porta. Mas se tem um monte de obstáculo no caminho, você vai demorar muito mais para chegar se estiver livre. Aqui, se eu precisar correr rapidinho, eu chego lá. Mas imagina todos vocês aqui no meio. Como que eu faço para chegar lá? Muito difícil. E às vezes está tão desorganizada a nossa mente. A gente precisa começar na nossa mente. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu preciso organizar qual é o meu destino, o meu propósito, o que Deus me chamou para fazer. A gente precisa organizar a nossa mente, a nossa casa, a nossa vida, a nossa jornada. Mente confusa, a casa está uma bagunça, a gente não sabe para onde está indo, não sabe qual é a prioridade. Deixa a vida me levar. Isso precisa ser consertado. Isso precisa ser colocado diante do Senhor. E a gente precisa ter ação. Sabe por quê? Porque fé sem obras também é morta. Né? Que ele diz que tem fé e não tem obras. A gente precisa ter ação correspondente com aquilo que a gente crê. E organizar a casa é viver por fé. Não só dizer que tem fé, mas viver por fé. É no dia da adversidade continuar crendo. É continuar a jornada sem murmurar. Continuar louvando a Deus. Continuar até o fim. Assim como na ministração passada eu trouxe algumas dicas para a gente vencer os inimigos, né? Eu trouxe algumas dicas também. Então, algumas dicas para vencer a desorganização. Primeira coisa, tem um planejamento. Vamos falar planejamento de propósito? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que Deus te chamou nesse tempo? Sobre a face da terra? Você sabe qual é o dom, o talento que Deus tem depositado? Separe tempo em oração com Deus. Peça para Ele esclarecer, para você mostrar o seu destino, o seu propósito, para que você possa se organizar em relação a isso. Se você foi chamado para ser evangelista na África ou, sei lá, nos Estados Unidos, você precisa falar a língua desse povo. Você está se preparando para isso? Se você foi chamado para ser mãe, você precisa se preparar para isso. E eu estou vendo isso. A gente precisa estar muito preparado para ser pai e mãe. Não dá para assim do nada, eu aprendo do nada. Não. A gente precisa ter uma estrutura correta, formada dentro de nós, porque o mundo está impondo a vontade. Nós precisamos nos preparar. Então planeje a sua jornada como família. Vocês já sentaram juntos, sabe, como família e planejaram, esse ano é assim que a gente vai fazer? Ou aquela viagem, nós vamos juntar todo mundo e nós estamos com foco naquela viagem que a gente vai fazer no final do ano. Sentem, planejem juntos como família também. Planeje o seu ano, é importante quando o ano começa, sabe, a gente ter metas, aonde a gente quer chegar, ao final do ano eu quero isso, isso e isso. E aí, em âmbitos menores, começa o mês, começa a pensar, esse mês, qual é o meu foco? O que eu preciso crescer? Fala com o Senhor, Senhor, eu estou vendo que eu preciso crescer, ser mais maduro. O que eu preciso ler na Bíblia? Nesse mês, me mostra. Planeje sua semana e planeje seu dia. Sabe, começou hoje, domingo, a semana, pare um pouquinho e pense. Você tem de segunda a sábado para fazer um monte de coisa. O que é? Como que eu vou fazer tudo isso? A gente precisa se planejar, sabe? Não dá para cair de paraquedas e achar que pronto, aconteceu e vai estar tudo certo. Não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Quem ama, obedece a Deus. E são chamados de acordo com o seu propósito. Pronto. Nós precisamos nos planejar. Segunda dica. Tem uma rotina. Rotina, essa palavra até dá uma dor, né, na espinha. Rotina. Esse negócio de rotina é muito ruim, né? Nossa. Sabia que rotina é saúde pra gente? O pastor Hélio fala, né, que a criança, quando ela tem uma rotina, ela sabe quem busca, quem tá com ela, ela se sente segura. Criança que não tem rotina fica insegura. Então nós precisamos ter uma rotina, sabe? E rotina boa. Vamos falar de rotina de edificação. Você lê a Bíblia? Você tem o hábito de ler? A gente tem lido o suficiente para encher o nosso espírito no dia mal? A gente tem o hábito de orar? A gente tem entregado logo de manhã, sabe? 5 minutos que seja. Senhor, esse é o seu dia. Espírito Santo me guia. A gente tem orado em línguas quando a gente acorda. Ou a gente tem ido já no automático, colocando sexta marcha. Tem sexta? Não. Sexta. Coloca... caminhão. Tem gente que acorda caminhão. Então, a gente precisa ter uma rotina de edificação mesmo. Ouvir mensagem. Gente, nosso YouTube é tão rico, sabe? Tem tanta mensagem, tantas séries. O pastor Hélio no YouTube do pastor Hélio Peixoto, tem o blog do pastor Hélio, tem o blog do Rafa.
material para a nossa edificação não falta. E a gente pode aproveitar os momentos. Enquanto a gente está dirigindo, ou enquanto a gente está, sei lá, lavando uma louça, ouça. Nós precisamos ter uma rotina de edificação. Porque eu vou te falar, o dia mau, ele chega. E ele chega para todo mundo. A tempestade, ela vai chegar sobre a casa do justo e do ímpio, de quem pratica e não pratica a palavra. Quem está praticando a palavra, a casa não cai. Mas quem não está praticando, a casa vai cair. Então nós precisamos ter o pastor, ele fala muito sobre isso. E eu quero te colocar isso no seu coração. Nós precisamos nos edificar. E só hoje, domingo, não é suficiente. Precisa ter uma rotina. Então, uma rotina na casa, na sua casa, né? Com seus filhos, tem que ter um tempo. Nós precisamos investir uns nos outros, com a sua esposa. Por exemplo, eu e o Rafa, a gente está com o Vale Night aí. A gente ganhou, né, da Rei do Lu, um cineminha. Eles vão ficar com o Daniel. A gente vai aproveitar já aniversário de casamento esse mês. E a gente já está programando um tempo para nós dois. Então, tem uma rotina, sabe? Marca lá aquele tempo que é do casal, aquele tempo que é da família. Gente, isso é importante. Deixa eu falar. Você pode comprar um presente maravilhoso para o seu filho. Você pode comprar 50 presentes no mês, mas ele vai priorizar a sua presença com ele. Presentes são legais, mas eles não substituem a presença. O tanto que você tem trabalhado. Às vezes a gente tem corrido atrás de tantas coisas. E trabalhar é necessário. A gente vai falar sobre preguiça aqui. Não estou indo contra o trabalho. O trabalho é super necessário. Mas se não tem prioridades na nossa vida, o trabalho vai nos consumir. A gente vai viver correndo atrás do dinheiro, o dinheiro correndo de nós. Então, precisamos ter uma rotina. Na casa, no trabalho, uma rotina de construção interior. Isso é necessário. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês que para mim tem funcionado muito, tem me ajudado muito. Porque depois que a gente tem filho, você que tem filho, você vai saber. A cabeça parece que muda. Antes, eu conseguia fazer tudo sem precisar anotar as coisas. Gente, eu fazia os negócios tudo antes. Ficava tudo pronto antes. Eu nem precisava anotar as coisas assim, sabe? Hoje, eu preciso anotar tudo. Anoto, porque senão a minha cabeça vai tanto pro Daniel. Tantas coisas que a gente tem que fazer e às vezes some. Então, hoje, eu preciso disso. E você sabe que quando a gente anota, tem o hábito de anotar, a gente tira daqui e não fica preocupado com aquilo. Então, tem o hábito de anotar no celular. Ou então, num bloquinho de notas. Alguma coisa que você lembra que você precisa fazer. Por exemplo, eu olhei pra Gabi. Essa semana eu preciso falar com a Gabi. Preciso mandar uma mensagem pra ela. Aí eu vou lá, tô lá com o celular, anoto aquilo pra eu não esquecer que eu preciso falar algo com a Gabi que é importante. Porque a semana passa rápido, não passa? Daqui a pouco eu me esqueço que eu tenho que falar com a Gabi e não falo com a Gabi durante a semana. Então tem o hábito de anotar. Eu até coloquei um exemplo aqui da minha caixa de entrada, né? Não sei se você consegue ler aí. Então eu criei uma caixa de entrada que fica logo ali no perfil lá no meu celular. Então eu vou colocando aleatoriamente. Não precisa ser um negócio detalhado. Né? Preparar a aula Atos, ver se tem cartolina na igreja, que eu preciso comprar. Às vezes você tá lá na cozinha e lembra, tá faltando aqui, tá faltando alguma coisa. Vai lá, anota. Não deixa só na cabeça, porque se deixar só na cabeça, na hora que você vai no mercado, você não compra o que precisa, depois tem que voltar lá, né? Esses dias foi isso mesmo. Fui no mercado, tava quase esquecendo de comprar algo, que eu fui pra lá, a gente não vai no mercado pra comprar aquele algo. Aí a gente compra 59 coisas e não compra aquele algo. Então, aí, comprar cheirinho da igreja. Então, são diversas atividades que a gente precisa fazer. Ligar para a Débora, mandar arquivo de oração para Renata, ler livro da Atos. Não, ler livro de Atos. Criar uma rotina esse mês. Ver nutricionista para o Daniel. Então, assim, tem o hábito de anotar para você não esquecer. Por exemplo, tem que mandar uma mensagem carinhosa para sua esposa. Uma mensagem amorosa. Anota lá para você não esquecer. Toda segunda-feira, vou começar, já fica a dica para os maridos. Já vou começar a segunda-feira assim, mandando uma mensagem carinhosa. Anota, se possível, coloca até na sua agenda para te despertar. Segunda-feira, 10 horas, mandar a esposa carinhosa. Mandar mensagem. Não manda esposa carinhosa para ninguém, não. Mandar mensagem carinhosa para a esposa. Não tem esposa? Manda para um amigo, então. Manda para alguém. Né? Mas assim, crie esse hábito de você estar anotando para você não esquecer. Porque às vezes Deus vai ministrar algo importante no seu coração e você vai deixar de fazer porque esqueceu. Isso é muito legal. Para a gente começar a organizar a nossa vida, a estruturar. E de não ser aquela pessoa esquecida. Falei que ia fazer e não fiz. Pensei que ia fazer e não fiz. Eu coloquei uma frase aqui: o tempo pertence ao Senhor, mas a preparação, a organização compete a nós. O tempo é do Senhor, o Senhor é o Senhor do tempo.
Mas a organização é nossa, a preparação para que o Senhor possa se manifestar. Lembra do alargar o espaço da tenda? A gente alarga para que Deus possa se manifestar. A gente abre espaço na nossa rotina para que Deus possa se manifestar. A gente coloca o Senhor em primeiro lugar para que Ele venha com tudo e faça aquilo que naturalmente a gente não pode fazer. Amém? E aí a gente vai para o próximo ponto, próximo inimigo aí, procrastinação. Ixi, esse é difícil, hein? Procrastinar é adiar algo que deve ser feito. Sabe aquela pessoa que você tinha que conversar com ela até hoje, você não foi lá? Pedir perdão. Sabe aquela situação que você tinha que resolver e foi colocando ali por debaixo do tapete? Ah, deixa pra lá. O tempo resolve. Tem essa frase que é muito comum, né? Ah, o tempo resolve tudo. Não, o tempo não resolve tudo. O que resolve é o perdão. O que resolve é a prática da palavra. O tempo pode ir encobrindo. O tempo cria poços entulhados. A prática da palavra desentulha poços. Então tem coisas que precisam ser resolvidas hoje. Não dá mais para deixar para depois. Porque a gente acha que o tempo vai resolver. Nós, nos submetendo à palavra, agindo de acordo com a vontade de Deus, pronto, é isso que resolve problemas. Nós precisamos ter atitudes compatíveis à nossa fé. Então tem coisas que precisam ser necessárias. Eu trouxe aqui Tiago 4,17, na versão, na NVI, não sei, NVI PT, não sei. Uma versão aí, gente, essa aí. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vixe. Então, você sabe de algo que precisa ser feito? Precisa ser feito. A gente precisa fazer. De repente é ali. Orar para alguém. É mandar uma mensagem para uma pessoa. Agora Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você for esperar um momento bom para fazer o que deve fazer, ele simplesmente pode não chegar. Vixe. E se aquela pessoa não estiver mais aqui amanhã? E Deus te chamou para falar com ela? Não dá para a gente ser movido pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam. Não é um bom sentimento que dita o nosso comportamento, mas sim a direção de Deus. Tem coisas que precisam ser feitas. E tem coisas que são muito difíceis, sabe? Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tem coisas que Deus nos pede para fazer que naturalmente a gente tem que esmurrar a carne mesmo. Mas é por fé mesmo que a gente foi chamado para viver, né? Que Deus tem te chamado para fazer nesse tempo. Não procrastine, não deixe mais para depois. Que a gente possa fazer. Amém? E aí aqui já vai uma dica. Comece o dia com o mais difícil. A gente teve aqui uma ministração só sobre o corpo, mordomia do nosso corpo. É difícil para você atividade física? Manter uma rotina? Para mim é super difícil. Levanta a minha mão. Comece pelo mais difícil. Já mata o leão logo de manhã. Sabe? É difícil para você ter uma rotina de oração? Já começa logo de manhã. E isso dá uma sensação tão boa pra gente, quando a gente já faz logo aquele negócio que a gente tá adiando pra fazer um tempão, e a gente já faz logo de manhã. Gente, a gente já fica orgulhoso da gente. Orgulhoso no bom sentido, né? Porque o orgulho de Satanás não pode ganhar a gente, não. A gente já fica feliz, sabe? Quando a gente consegue completar aquele negócio que a gente não estava conseguindo, sabe? Então começa logo, faz aquele negócio, faz o que precisa ser feito. Você sabe o que Deus tem ministrado no seu coração nesse tempo, que é importante. Se é cuidado da família, se é cuidado do corpo, sabe? Se é cuidado do seu coração, do seu espírito, faça, comece. Faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Não deixe mais para depois. Esse é o tempo. Vamos embora? Vamos embora pôr a mão no arado? E não vamos embora olhar para trás. Vamos embora avançar. Agora o próximo, que é um pouco parecido esse aqui com a procrastinação. É a preguiça. Inimigo, preguiça, vixe. Não tem preguiçoso aqui, amém? Olha só, Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Aí, gente, viver na casa com goteira, estraga tudo que tem dentro. O telhado vai cair, a casa cai. Ai, tem tanta coisa hoje que nos chama para ficar, né, ou de frente ao celular, ou de frente à TV, e a gente vai deixando, não vai fazendo. Mas a gente precisa, o Senhor nos chama para trabalhar. O Senhor nos chama para trabalhar naturalmente para o reino dele também. E tem coisas que o Senhor chamou você para fazer. E se você não fizer, outra pessoa pode se levantar para fazer. Mas como você, ninguém vai fazer. Porque o seu jeito, a sua personalidade, não tem ninguém igual a você.
E se você deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, não vai ser como você. Eu me lembro um dia que eu estava lá no Rio, eu estava no ônibus indo trabalhar, aí foi questão de segundos. Eu olhei para o lado, aí tinha um moço sentado, era tipo uma padaria. Eu olhei e Deus fala com a gente em questão de segundos, é muito rápido. Ele me trouxe a imagem de uma situação que já tinha acontecido antes, era um testemunho. Ele me trouxe aquele testemunho, o Espírito Santo me trouxe. E o Senhor falou comigo, grita para aquele homem lá, Deus te ama. Na mesma hora eu já questionei, Senhor, dentro do ônibus, eu gritando. Todo mundo vai olhar para mim, como assim? Não, aí você já questiona, será que é a voz de Deus mesmo? Do diabo é que não é, né? O diabo vai falar para você gritar. A gente uma das dicas para você reconhecer a voz de Deus. Deus sempre vai falar alinhado com a palavra dele, tá? Se não tá alinhado com a palavra, chuta que é laço. E aí, aqueles segundos, o sinal fechado. Sabe, o sinal é muito rápido, né? E o sinal fechado, o ônibus parado, eu olhando para aquele moço, e eu contestando. Senhor, não, mas será? Não. Aí, daqui a pouco, um homem dentro daquele lugar se levantou e gritou, Deus é bom. Quando aquele homem gritou, Deus é bom, eu falei, era o Senhor mesmo falando comigo, e eu não falei, não obedeci. E o que Deus me falou é isso, se você não falar, eu vou levantar outra pessoa, mas ninguém vai fazer como você. Nós precisamos ser ousados, sabe? Para abrir a nossa boca mesmo, se necessário for, e gritar, Deus é bom, ou Deus te ama. Não podemos ter vergonha ou preguiça de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque uma palavra nossa pode mudar uma vida. A nossa vida foi transformada porque alguém pregou o evangelho pra gente. E uma palavra nossa pode transformar uma família. E isso, gente, é motivo de muita alegria. A gente implantar na vida das outras pessoas o amor que Deus colocou no nosso coração. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Uma frase aqui pra gente, do Tiago Cavaco. A preguiça não é um pormenor no nosso caráter, é um problema da nossa fé. Voltando de novo, olha só, vamos repetir. A fé sem obras é morta. Precisamos agir. E a gente age, é tão legal, porque a gente age no poder do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a dar aquela palavra, a ministrar sobre a vida de uma pessoa, a nos levantar numa segunda-feira de manhã com alegria de cumprir a nossa chamada, sabe? Ir para um trabalho e servir pessoas ali. Saiba que no seu trabalho você é ministro de Deus. Você é embaixador do Senhor, e não é só embaixador quando você vem para o domingo no culto. Onde você trabalha, você é embaixador do céu. Você está lá para pregar nas suas ações quem Deus é, para ser um bom perfume de Cristo. O seu trabalho não é meramente natural, não. Tem algo sobrenatural lá, porque você é enviado do céu e está naquele lugar. Sabe, você pode trazer paz para um lugar de caos. Deus pode te dar sabedoria para resolver situações que ninguém consegue. Deus pode te dar habilidades que ninguém mais tem. E as pessoas vão olhar e vão falar que tem um negócio diferente dessa pessoa. Os nossos olhos podem brilhar, a glória de Deus. As pessoas podem vir e falar, me dá, o que é isso que você tem? E eu tirei essa frase agora do livro do Rick Renner. E eu acho muito interessante que o Rick Renner, quando ele vai falar da carne, quando a gente fala da carne, o que a gente está falando que carne é? É a nossa parte não transformada pela palavra. A gente nasce de novo, o nosso espírito é novo, a gente se torna nova criatura, pronto. Mas a nossa mentalidade, ela está sendo transformada até o final. E a carnalidade é essa parte que não está concordando com Deus, que está andando fora da vontade de Deus. Né? E aí o Rick Renner, ele fala assim, que ele se refere à carne como carne mal cheirosa. Mal cheirosa na questão espiritual, né? E olha só o que ele escreveu no livro dele. Diga assim: esteja avisado, a carne o levará por um caminho de degeneração. Você começará a ganhar peso, a parecer desleixado e a se aproximar do desastre financeiro. Se você seguir o caminho da carne, você pode ir direto a uma loja e comprar um aparelho de televisão e um sofá confortável, porque é aí que você vai acabar. Você ficará sentado com o dedo no controle remoto, desperdiçando sua vida preciosa. É exatamente aí que a carne o levará, se você não assumir o comando dela. É o que o diabo quer fazer com a gente, paralisar. Você acha que o diabo fica feliz quando você sai da sua casa e vai abençoar a vida de uma pessoa?
E aí, aqui o Rick Renner falou da televisão. Hoje a gente pode ir além e falar do nosso celular, né? Porque o negocinho que rouba o nosso tempo é o celular. Então, dicas, né, para vencer a preguiça. Crie bons hábitos e não saia deles. Comece a fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Sabe, rotina mesmo. Por exemplo, não consigo ler mais de um versículo, ou 2 versículos, ou 3. Comece a vencer isso. Leia um capítulo, sabe? Fala, Senhor, me ajuda aqui. Espírito Santo, eu quero ler um capítulo por dia. Leia um capítulo da Bíblia por dia. Se você quer ler a Bíblia toda, no ano, leia 3. Agende seus compromissos. Para sair da preguiça, a gente precisa ter a atitude de começar, pelo menos, colocar na agenda aquilo que precisa ser feito. É para academia? Já agenda lá, logo de manhã. É para mudar a alimentação de casa? Começa a colocar as coisas que precisam ser feitas. Agende, faça o que precisa ser feito. Para essa semana, o que de novo que precisa entrar na sua agenda? Eu coloquei aqui um exemplo. Essa agenda aqui que a gente colocou acaba de estar muito junto, né? Porque na minha agenda tem a agenda da igreja, aí minha agenda está junto com a do Rafa também. E assim, eu sempre procuro colocar... A gente tem todos os compromissos do ano, né? Que diz respeito à igreja. Então tá ali. E o que eu faço, gente? Todo mês eu paro e olho toda a agenda do mês. O que a gente tem para fazer? Para eu poder planejar. Para eu pensar, esse mês a gente tem que fazer isso e isso. Então coloca na agenda. Às vezes eu preciso me encontrar com alguém. Coloco lá na agenda. Preciso ligar, às vezes liga. Coloca na agenda. Uma coisa que a Natália falou comigo que ela comprou foi um calendário, não foi? Foi na Shopee. E o calendário é a própria agenda. E ela cola com imã, coloca na geladeira. E ali a Natália coloca durante a semana o que ela tem para fazer. Porque ela faz, né? Tem algo para ser visto, para ser feito, tem um foco. Tem uma organização, tem um alvo. E você está vendo aquilo ali e vê, minha agenda tá legal, não sou preguiçoso não, estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E é bom, a gente está sempre checando, sabe? E de não furar, né, gente? Marcou com alguém? Só se for um negócio muito ruim. Vamos embora fazer, porque o Senhor nos chamou. Tem coisa que é difícil de fazer? Vamos embora, o Senhor nos capacita a fazer. Tem uma frase, a gente usa muito na Atos, pensamento gera ação e ação gera hábito. Começa tudo aqui, na nossa mente. Para eu sair de uma zona de conforto, para eu sair de todo o espírito de medo e de insegurança, para eu sair de uma desorganização, para eu sair da procrastinação e da preguiça, começa tudo aqui. Eu começo a pensar, renovar minha mente com a palavra, o que o Senhor me diz. O meu pensamento vai gerar uma ação. E conforme eu vou me organizando, daqui a pouco a minha vida vai estar de acordo com a palavra. Os meus hábitos vão estar em linha com as coisas certas. Agora a gente vai para o próximo inimigo, que é distrações. Isso aí, gente, o que tem, não é não? O que tem é distração. O que tem? Celular. Se você pega rapidinho, eu vejo assim, peraí, deixa eu ver aqui o Instagram da igreja. Aí eu tenho o da igreja e o meu. Aí eu vejo, daqui a pouco você já está vendo outra coisa, que está vendo outra coisa, aí você está vendo um videozinho, não sei o que lá. Quanto tempo já foi? E aí, aquela série é boa, hein? Aí você começa a ver. Aí um capítulo não é suficiente. Aí depois, né, aquele dorama. Gente, vai ter um tempão que a gente não assiste dorama. Uhul! Vencemos o dorama. Daqui a pouco aquilo está consumindo. A gente gasta mais tempo com a série do que com Deus. Agora, olha só, se nós somos seres espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus, se nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus, e a gente gasta mais tempo com o dorama, a minha pergunta é, a gente vai ficar no final da nossa semana mais parecido com Deus ou com o dorama? Daqui a pouco a gente está falando Chongyang. Olhando para Jesus, contemplando como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória. Se a gente quer ficar mais parecido com Jesus, a gente precisa contemplar Jesus. E isso a gente pode fazer no decorrer do nosso dia. Outra dica, gente, contemple a Jesus nos pequenos espaços do seu tempo. Quando você for no seu trabalho, você parou para ir no banheiro, você pode contemplar Jesus no banheiro. Não é pecado não, tá? Mesmo se tiver um cheiro ruim, não é pecado não. Contemple a Jesus. Fala com Ele. Fala, Senhor, fala comigo. Esses dias mesmo a gente estava passando por essa situação toda com Daniel. E vai para o hospital, e vai para lá, e vai.
toda hora, sabe, orando. E o Senhor vinha trazer um versículo. O Espírito Santo vinha trazer um versículo. E eu ali com Daniel no colo e declarava o versículo. Então, esteja atento. Faça o que você faça como que para o Senhor, consciente da presença. Tem um livro que é Praticando a Presença de Deus, e o irmão Lawrence, ele falava que até quando ele ia pegar um graveto no chão, ele fazia na consciência da presença de Deus. Gente, esse nível eu não cheguei não, você já chegou? Você pegou uma colher no chão, você está pensando, Senhor, está reclamando, por que essa colher caiu no chão? É desse jeito. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, ter mais tempo com Ele. Então, cuidado com as distrações, sejam elas online ou offline. Se nós queremos cumprir o nosso propósito, não dá para olhar para Jesus, querer olhar para Jesus, mas estar olhando para os lados. Como que eu chego lá se eu estou olhando para todos os lados ao mesmo tempo, querendo atender necessidades que Deus não me chamou para atender? Às vezes a gente quer solucionar coisas que Deus não nos chamou para fazer. Então, cuidado com as distrações, sejam elas online. E isso é falar demais. Cuidado com o celular, você já sabe. A gente só precisa mesmo colocar em prática, de ter cuidado. E eu me lembrei da esposa de Ló, porque Sodoma e Gomorra ia receber juízo. E houve a misericórdia de Deus sobre a família de Ló. Só que foi dado a direção para eles o quê? Não olharem para... Não olha para trás não, vai embora. Segue, que a salvação está diante de vocês. Mas o que a esposa de Ló fez? Olhou para trás. O que tinha tanto de distração ali? O que chamou tanta atenção do coração dela que ela precisou olhar para trás? E ela virou estátua. Ela não foi salva. O que tem nos distraído? Nos tirado do prumo, sabe? Nos tirado do propósito. Então, dica... Essa dica ela é bem legal. Para você, quando você for fazer o seu momento devocional, de repente, sabe? Quando você for, momento devocional. O que é devocional, Poli? Tem gente que, né? Devocional, eu tenho que escrever um livro. Todo devocional que eu vou fazer, depois eu tenho que falar com Deus. Não, devocional é um tempo que você para. Aí, você fala com Deus. E falar com Deus, gente, não precisa usar palavras difíceis. Todas as palavras do grego que o Rafa tem ensinado. Aí nessa hora eu vou usar no devocional. Não, você não precisa gravar todas as palavras do grego. Deus te entende no português mesmo. E não precisa ser no português rebuscado. No errado, Deus entende, até no errado. Porque Ele lê primeiro as impressões do nosso coração. Então, o tempo devocional é um tempo que a gente para e fala com Deus e deixa Deus falar com a gente. É um tempo que a gente pega a palavra, porque Deus fala com a gente através da sua palavra. É um tempo que a gente lê. E aí, esse mês, o Senhor se dirigiu para ler Salmos ou para ler Provérbios. Então, você lê ali, aí fala, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar isso aqui? Que eu posso usar na minha vida. É você falando com Deus, Deus falando contigo. Isso é devocional. Devocional é dedicar o nosso tempo para Ele. É separar um tempo para Ele. Então, quando você for para o seu momento devocional, você separa 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Aquele tempo ali é o foco. Aí, você pode separar. Às vezes também você vai fazer um estudo da Bíblia. Você vai começar a ler Provérbios, ou então Atos, sei lá. Você vai começar a fazer um estudo. Então, você tira um tempo para isso. Sem distrações, ou seja, sem celular. Se possível, não leve o celular para esse momento. Se possível, coloque o celular lá longe, na estante lá em cima, que é difícil de pegar, porque você não vai lá pegar. Porque o WhatsApp chama a nossa atenção. Então, coloca no não perturbe, né? Se você for ficar com o celular. Então, você vai separar um tempo. Então, você vai fazer 20 minutos. Você vai separar, vai falar, esse tempo agora é meu com Deus. Ou seja, no seu próprio trabalho. Esse tempo eu vou focar. Vou dar tudo. Vou dar o meu tudo nesse momento. Ninguém vai roubar a minha atenção. E aí você separa um tempo. E depois você separa um tempo para distração, assim, sabe? Mas distração é 2 minutinhos só, tá? Tipo, vai fazer lá meia hora de devocional. Aí depois você tem 2 minutinhos para beber uma água, né? Para ir no banheiro. Dar uma olhadinha de repente na mensagem e tal. Então é legal a gente fazer um período que a nossa concentração é só para aquilo. Nada mais vai roubar a minha atenção. O Senhor agora vai ser a minha atenção. O que eu preciso fazer agora, pronto, é para o Senhor. Nada vai roubar. Então é muito importante a gente ter esses momentos em que há um foco. A multitarefa, né, a gente fala muito que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. E a gente fica super orgulhosa de falar, né? Nossa, nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não. Sabe que no final de tudo a gente faz um monte de coisa, fica cansado e não faz bem?
Tem coisa que a gente precisa se concentrar para fazer. Eu mesma, às vezes, hoje de manhã, eu estava ouvindo lá a mensagem do pastor Hélio, mas comecei a fazer outra coisa. Aí quando eu comecei a fazer outra coisa, minha atenção já saiu da mensagem do pastor Hélio. Não dá para ser multitarefa toda hora. Tem coisa que demanda a nossa atenção. A gente precisa se concentrar. Não deixe o inferno roubar a palavra da sua vida. Não permita que o melhor seja roubado. Agora a gente está quase finalizando. Outro inimigo é o ativismo. Aí a gente sai de um lado da preguiça, que ninguém está fazendo nada, para o lado que está correndo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Sim para tudo. Mas você sabe que se a gente tem um alvo, a gente tem um destino, a gente tem que estar sabendo para onde vai. Não dá para aceitar qualquer proposta. Não dá para aceitar, porque não são todas as propostas que cooperam para o nosso propósito. A gente tem que saber dizer sim para as coisas que são específicas de Deus, que são de Deus. Vai que alguém te convida para você trabalhar, passar uma semana para você trabalhar, e você vai ganhar muito durante essa semana trabalhando lá em Cravinho. Não, Cravinho, vamos para um lugar mais longe. Vai lá para o Rio de Janeiro, uma semana. Mas Deus não te chamou essa semana para você ir para o Rio de Janeiro. E você foi e perdeu aquilo que Deus queria fazer com você aqui. Então nós precisamos ter foco. Tenha foco naquilo que Deus te chamou para fazer. Uma frase do meu marido. Se você sabe qual é o propósito, todo o resto vira secundário. Se você sabe para aquilo que Deus te chamou para fazer, nada mais satisfaz, só Jesus. Outra frase do Rafa: o seu propósito determina suas prioridades. O que Deus te chamou para fazer? Isso é prioridade na sua vida. Comunhão com Deus, isso é prioridade na nossa vida. E aí, a pergunta é: como a gente tem vivido? A gente tem vivido só para apagar incêndio? De coisa urgente a coisa urgente? Correndo para pagar aquela conta que esqueceu de pagar? Correndo para consertar aquele negócio que já tinha que ter consertado há muito tempo? Será que a gente tem vivido de circunstâncias, coisas circunstanciais? A gente se move porque a circunstância nos mandou? Ou a gente tem se movido por aquilo que Deus tem nos chamado, que é importante, que é essencial na nossa vida? Nós precisamos ter um alvo. Tem que ter prioridade. Gente, tem coisas que têm hierarquia na nossa vida, tá? Primeiro, o Senhor tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Isso não é negociável. Se Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor. Não dá para negociar. Tem atitudes que a gente precisa tomar, que tem prioridades na nossa vida. A gente precisa fazer, escolher. E aí, o Senhor colocou isso no meu coração, eu vou passar para vocês nessa noite. Que você possa perceber, né? O Rafa fez essa imagem. E olha só, a gente está falando aqui sobre que não dá pra gente aceitar todas as coisas, mas a gente tem que aceitar o que é certo. E a gente precisa administrar bem o nosso tempo. Eu pedi pro Rafa fazer quantas horas tem um mês. O mês tem 672 horas. Você sabia disso? Tá vendo? Minha pregação também é culto, é conhecimento. Aí, a gente hoje tem aqui na igreja encontros domingos, por enquanto. Né? A gente vai retornar com orações aí em breve. A gente também tem os grupos de conexão. Terças e quintas-feiras, mas a gente tem encontro domingo. 4 encontros por mês dá o quê? 8 horas. Ou seja, 1,2% do nosso mês são os nossos domingos juntos. De 672 horas, será que pelo menos essas 8 horas a gente tem colocado para o Senhor? O que são 8 horas diante de 672 horas? Mas isso aqui eu estou falando, gente, do encontro que é coletivo, que a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar. Que um estimula o outro. É muito importante a gente estar junto. Mas eu não estou colocando aqui a nossa rotina devocional, rotina com Deus, nessas 8 horas, não. Estou colocando nos nossos encontros. Gente, quantas vezes acontece de não vir? Porque, sei lá, o pastor Eli fala, né? O cachorro engoliu a pilha. Qual é a nossa prioridade mesmo? É Jesus? Quem é o primeiro? Quem é o centro da nossa vida? Será que o Senhor tem de encontro coletivo nosso pelo menos essas 8? É claro que eventualidades acontecem, tem viagens, mas quanto é que a gente está entregando para Ele do nosso tempo? Quanto é que a gente está entregando um para o outro para servir o corpo de Cristo? A gente precisa ter prioridade. O Senhor precisa governar o nosso tempo. Então, dica: aprenda a dizer não para o que precisa ser dito não. Aí, gente, o Rafa já falou isso, né? O pastor Eli fala muito sobre isso, mas o parente chegou lá em casa na hora do culto. Vai acontecer? Pode acontecer. No nosso caso vai ser difícil, né? Mas o parente chegou lá. Parente, querido,
Vamos embora pro culto? Ah, não quero não. Então tá aqui a chave, a geladeira tá aí. Aproveita e já faz a janta, que quando chegar já tem janta. Então assim, gente, vai acontecer um monte de coisa pra gente não estar aqui. Ou a gente decide, eu vou falar, é decisão. Eu decido, não é negociável para mim. Meu, Rafa é pastor da igreja, seria estranho se ele não viesse, né? Aliás, né, o Daniel tá se recuperando, né, de uma gripezinha aí do inferno e tal, umas coisinhas aí. E hoje, como eu ia ministrar, ele ia ficar com o Daniel em casa, né? Porque de manhã a gente já teve encontro de líderes, ele veio, então hoje à noite eu viria. E a Renata falou, não, o Rafa, você é o pastor da igreja, você precisa ir, eu fico com o Daniel. Então quero agradecer a Rê que está com o Daniel pra gente, cuidando, que ela estava aqui de manhã também se enchendo, e agora à noite ela está lá cuidando do Daniel pra gente. Então assim, a gente tem que vir, a gente tem que estar aqui. É uma decisão. Antes de eu ser esposa do pastor, sempre foi uma decisão para mim. Eu estarei presente. Isso não é roubado de mim, isso não é tirado. Você sabe aquela coisa assim que você não é negociável na sua vida, tipo roubar. Alguém vai chegar para você e falar assim, vamos ali pegar o dinheiro ali. Mariângela, vamos ali. Alguém chega para você, eu sei onde ela guarda o dinheiro, vamos lá. Isso é negociável para você roubar? Gente, para mim não é negociável isso. Tem coisa que não é negociável na nossa vida. E servir ao Senhor, a gente tá junto, isso não pode ser negociável. E isso não é conversa de esposa de pastor para você estar aqui no domingo, porque a gente quer a igreja cheia. Isso é conversa de gente que está ouvindo o coração de Deus. Como é bom a gente estar junto, receber o alimento que Deus tem para a igreja nesse tempo. A gente precisa estar junto, isso é saúde para nós. O último, então, inimigo que eu vou falar, cansaço físico, espiritual e mental. Eu ia ler aqui tudo sobre Elias. Então você lê em casa, se quiser anotar aí, 1 Reis 19, do 1 ao 10. A gente vê Elias, ele acabou de vencer ali os profetas de Baal. Foi uma vitória, gente, na cara do inferno mesmo, detonou o inferno. Que vitória foi aquela de Elias? Mas passou um pouquinho, Jezabel falou que ia matar Elias, o que Elias fez? Queria morrer. Vocês acham que ele queria morrer mesmo? Se ele quisesse morrer, ele não ia estar lamentando. Ele só ia ficar diante de Jezabel e falar, eis-me aqui, mata-me a mim. Não é? Ele não queria morrer. Mas Elias ficou cansado, ele estava sobrecarregado. Alguma coisa aconteceu ali entre a vitória e um momento de ataque do inferno que ele não aguentou. E a gente precisa estar, gente, tá assim, ó. Tá lá, com a armadura. Tá pronto para a batalha, não dá para baixar a guarda. A gente precisa estar atento ao que o inferno quer fazer. Um homem de Deus começou a ficar mal, começou a ficar depressivo, porque o inferno aproveitou de um momento. E outra coisa, ele estava sozinho. Ele estava se sentindo sozinho. Só eu restei. Nós não podemos ficar sozinhos. O inferno, ele aproveita daquele que está fora do bando para pegar. O que aconteceu com Elias? Que ele começou a ficar mal. Nós precisamos tomar cuidado com esse cansaço físico, espiritual e mental. E esses dias atrás eu tive um sonho que tinha uma determinada pessoa que estava fazendo um monte de coisa, roubando a minha atenção e a atenção do Rafa. E aí eu cheguei para essa pessoa, comecei a falar um monte de coisa que a pessoa precisava ouvir. Sabe quando você está estressado? E falei. E aí daqui a pouco a pastora Elô chegou. E aí Elô pegou e falou assim, vem cá, Paulo, eu vou orar com você. Ela começou a orar em línguas por mim. E aí eu falei com a Elô, olha só, tive um sonho com você ora por mim aí, porque no sonho você orava, hein? Ora aí por mim. E de fato, essa situação com essa pessoa, depois até se desdobrou, né? Hoje a gente viu algumas coisas acontecendo. E aí o que a Elô falou assim pra mim na mensagem? Ela falou assim, eu já vou orar logo, senão eu esqueço depois. Olha aí, ó. Cuidado com o esquecimento. Aí ela pegou e orou por mim, que você possa afiar o seu machado. E eu entendi. Mais oração. Eu preciso orar ainda mais. Porque não é por força nem por violência que a gente vence as batalhas. Mas é pelo Espírito Santo. A gente afia o machado para na hora do combate pum! Uma vez só vai. Uma vez só na cara do inferno. Parte em retirada agora no nome de Jesus. A gente não precisa ficar esmurrando, batendo boca. É rápido. Nós precisamos amolar esse machado. E a gente amola o machado orando. Se a gente não tiver uma vida de oração, de edificação, o cansaço vai nos consumir. E a gente não vai conseguir completar a carreira. Nós não podemos ficar sobrecarregados. Nós temos que lançar sobre o Senhor tudo aquilo que nos aflige, que nos coloca para baixo. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Leia em casa, sabe? Depois sobre Elias.
E eu quero finalizar falando para você, se você está sobrecarregado, se você não está conseguindo completar algo que Deus te chamou para fazer, se a tristeza tem invadido seu coração, sabe? Se você tem percebido que é algo do inferno mesmo, não fica sozinho não, peça ajuda. Eu peguei uma frase aqui do Rick Renner, que ele diz assim: nos momentos cruciais em que eu me sentia sugado e fraco, eu aprendi a importância de me voltar para os outros no corpo de Cristo, em busca de fé e encorajamento. Se não soubermos como nos voltar para os outros e pedir ajuda, é crucial aprendermos a fazer isso. A camaradagem entre os irmãos é uma arma importante a qual podemos recorrer para nos sustentar no meio do combate até que a vitória seja certa. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos fundamentais na vida uns dos outros. A gente pode se reanimar no Senhor. No seu momento devocional, de oração em línguas, você pode se reanimar no Senhor. Mas você saiba que você tem um irmão ao seu lado que pode te ajudar. Você tem pastores que têm cuidado e têm orado pela sua vida. Você não está sozinha, sozinho. Não se sinta sozinho. Se reanime. Que você possa receber do Senhor o refrigério, para que você possa cumprir a tarefa que o Senhor tem te chamado para fazer nesses dias, sabe? Eu oro para que haja sabedoria sobre a sua vida, para você saber como administrar todas as tarefas nesse tempo. Que você possa falar não para as coisas que têm batido na sua porta e que não são de Deus. Talvez sejam até lícitas, mas se não são de Deus, não abre a porta para essas coisas. Que você tenha sabedoria para falar não, para o errado, para aquilo que não é de Deus. Mas que você seja rápido para falar para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer nesse tempo. Foi para esse tempo que eu nasci. E o inferno não vai roubar o meu chamado. E o inferno não vai roubar aquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Amém? Fica de pé aí.